Hoje é dia de decisão, amigo vascaíno. Chegou aquele momento em que o coração bate mais forte, em que o sangue ferve nas veias cruzmaltinas, porque hoje tem Vasco da Gama em campo pela Copa Sul-Americana. O adversário da vez é o Independiente Del Valle e o jogo vale simplesmente uma vaga nas oitavas de final da competição. É confronto direto, é eliminatória, é um daqueles duelos que entram para a história, seja pela glória ou pela decepção. Mas como todo torcedor vascaíno já aprendeu, nem tudo no Vasco é tão simples. Quem dera a gente acordasse nessa terça-feira apenas com a ansiedade do jogo. Quem dera o torcedor estivesse focado só na escalação, na altitude no adversário. Mas a realidade é outra. Entre uma expectativa e outra pelo jogo, surgem polêmicas, denúncias e situações que preocupam os bastidores de São Januário. E a última veio como uma bomba, uma acusação pesada de Edmundo o Animal, que colocou fogo no parquinho ao afirmar que houve pressão de empresários para que o Vasco contratasse determinados jogadores e que a diretoria teria cedido a essas exigências. Mas vamos por partes. Antes de mergulhar nesse turbilhão que tomou conta da torcida, precisamos falar sobre o jogo. O Vasco chegou ao Equador no último domingo e desde então está concentrado em Quito. O clube finalizou sua preparação na noite de ontem com um treino realizado no centro de treinamento da LDU, agradecendo publicamente a recepção da equipe equatoriana que cedeu estrutura e apoio durante a estadia vascaína. O clube, inclusive, publicou nas redes sociais um agradecimento formal à LDU, exaltando a parceria entre os clubes e destacando que esse tipo de gesto fortalece o futebol sul-americano como um todo. E dentro de campo, o clima foi de concentração total. O elenco treinou focado, sabendo que não há margem para erro. A Sul-Americana é uma das prioridades da temporada. O presidente Pedrinho deixou isso claro desde o início do ano. Conquistar o título continental é um sonho, mas também um objetivo traçado com seriedade. Por isso, uma eliminação precoce agora nos playoffs seria uma ducha de água fria na temporada e poderia provocar turbulência dentro do clube. O Vasco entra em campo com a missão de voltar ao Rio de Janeiro vivo com um resultado que permita decidir com mais tranquilidade em casa. Por ter ficado na segunda colocação do seu grupo na primeira fase, o Vasco não se classificou diretamente para as oitavas. Por isso, caiu nesse confronto eliminatório contra o Independiente Del Valle, que veio da Libertadores. E não é qualquer time. O Del Valle é sempre uma equipe chata, organizada, que sabe jogar competições sul-americanas e principalmente que já mostrou que não sente o peso de jogos grandes. Por isso o desafio é imenso. Mas além da tensão natural da partida, o torcedor vascaíno amanheceu bombardeado por uma série de notícias que aumentaram ainda mais a inquietação. A primeira diz respeito ao zagueiro Lucas Oliveira. Ele sequer foi relacionado para o jogo de hoje e, segundo informações, recusou uma proposta do Sport Clube do Recife. A diretoria do Vasco teria encaminhado um empréstimo até o final do ano, mas o jogador optou por não aceitar. A primeira reação da torcida foi de revolta. Muitos entenderam que o atleta não teria nível para vestir a camisa do Vasco e que talvez estivesse tentando apenas permanecer no clube por conforto pessoal, por estar perto da família no Rio. Só que, ao que tudo indica, a recusa se deu porque Lucas Oliveira já tem em mãos uma proposta mais vantajosa de outro clube da Série A. E sejamos sinceros, hoje o Sport é lanterna da Série B. Então sair do Vasco para jogar num time que luta contra o rebaixamento na segunda divisão não é lá o movimento mais inteligente do mundo? A expectativa, no entanto, continua, sendo de que Lucas Oliveira realmente deixe o clube em breve. O zagueiro foi contratado nesta temporada a pedido da atual diretoria, mas nunca conseguiu se firmar. Além dele, outros dois jovens também estão de malas prontas, Lincoln e Paulinho. Ambos são oriundos do Sub-20 do Vasco, titulares na base, e agora devem seguir para o Volta Redonda por empréstimo. O clube do interior fluminense disputa a Série B e vê nesses dois atletas uma chance de qualificar seu elenco. O acordo, inclusive, estaria avançado. O Voltaço já sinalizou positivamente e os jogadores também demonstraram interesse em ganhar rodagem no profissional. A única pendência estaria no modelo de divisão salarial, já que o Volta Redonda não tem condições financeiras de bancar integralmente os vencimentos dos atletas.
Mas tudo indica que o acerto acontecerá e os dois jovens poderão ganhar experiência numa competição forte, como a segunda divisão nacional. Enquanto esses ajustes vão sendo feitos fora de campo, o clima no bastidor esquentou de verdade com a denúncia feita por Edmundo. O ex-jogador, que conhece profundamente os bastidores do clube, afirmou publicamente que o Vasco só conseguiu renovar o contrato do goleiro Léo Jardim porque aceitou contratar o volante Thiago Mendes, ambos agenciados, pelo mesmo empresário Paulo Pitombeira. A denúncia é grave. Segundo Edmundo, o empresário teria condicionado a renovação do goleiro à chegada do volante. Quer renovar com o Léo? Então contrata o Thiago. E mais o contrato do novo reforço teria valores altos, com salários que, somando luvas e bonificações, ultrapassariam a casa de R$1 milhão mensais. É uma situação que levanta muitas questões. Thiago Mendes, de 33 anos, teve uma carreira sólida na Europa. Passou por Lille e Lyon e mais recentemente esteve no Catar, onde atuou pouco. Desde que desembarcou no Rio, o jogador deixou claro que ainda não está nas melhores condições físicas. Tanto é que não foi relacionado nem para o clássico contra o Botafogo e muito menos para o jogo de hoje contra o Del Valle na altitude. A ideia é que ele se prepare e possa estar apto para atuar nas próximas semanas, mas o ponto levantado por Edmundo é outro. Ele questiona a forma como essa contratação aconteceu. Segundo ele, foi uma exigência do empresário que teria imposto ao Vasco a contratação de Thiago como moeda de troca para renovar com Léo Jardim. E aí entra o debate: o clube está sendo comandado por empresários? A diretoria cedeu a pressões externas para conseguir manter peças importantes do elenco? E se sim, até onde isso pode ir? Além de Léo Jardim e Thiago Mendes, outros jogadores do elenco também são representados por Paulo Pitombeira. João Vitor e Maxime Domingues, por exemplo, estão na mesma cartela do empresário, o que aumenta ainda mais a suspeita de que há uma influência direta dentro do clube. Edmundo, que já esteve próximo da atual gestão e conhece bem as peças, envolvidas, foi duro nas palavras. Disse que vê com preocupação o rumo que o clube está tomando, que o presidente Pedrinho tem demonstrado fraqueza ao aceitar esse tipo de imposição. E que, se continuar assim, o Vasco corre o risco de repetir os erros do passado. Mais do que isso, ele afirmou que não acredita que o clube possa conquistar títulos nesta temporada com todos esses problemas. Nem Sul-Americana, nem Copa do Brasil. Para ele, o Vasco deveria focar totalmente no Campeonato Brasileiro, mas a atual diretoria estaria negligenciando essa competição. Segundo Edmundo, o foco do presidente tem sido mostrar bons números financeiros, falar de recuperação judicial de novo estádio, mas deixar o desempenho esportivo em segundo plano. Ele criticou duramente essa postura e deixou claro que, na sua visão, Pedrinho não tem um projeto esportivo definido. Insinuou até que tudo está sendo feito pensando na reeleição do atual presidente. E foi além, alertou a torcida, que votar novamente em Pedrinho seria contribuir para que o Vasco continue afundado. É forte, é direto, é polêmico, mas vindo de alguém que conhece o clube por dentro, é o tipo de alerta que não dá para ignorar. A torcida, claro, reagiu. Uns concordaram com as críticas, outros defenderam a atual gestão. Mas o fato é que essa denúncia acendeu um sinal vermelho. A relação entre empresários e diretoria precisa ser transparente. Não pode haver interferência externa nas decisões esportivas do clube. Não pode haver favorecimento, muito menos imposição. Se a contratação de Thiago Mendes foi feita puramente por uma questão técnica, ótimo. Mas se foi imposta como condição para manter outro jogador aí, a história muda. O torcedor do Vasco já sofreu demais com gestões obscuras, com promessas vazias, com acordos de bastidores. Não dá mais para aceitar esse tipo de prática. E nesse turbilhão de informações, quem sofre é o torcedor. Porque enquanto o time se prepara para um confronto importante, o noticiário está dominado por polêmicas e incertezas. E aí, como manter a confiança? Como acreditar num projeto de longo prazo se as decisões parecem estar sendo tomadas por conveniência? O momento pede clareza, pede firmeza, pede liderança. O Vasco precisa vencer dentro de campo, mas também precisa ser forte fora dele. Precisa recuperar sua identidade, seu orgulho, sua dignidade como instituição. Agora, com a bola prestes a rolar, fica a expectativa. O que veremos hoje à noite? Um
Vasco competitivo brigando com raça pela classificação ou um time abatido pelos problemas fora das quatro linhas? Só o tempo vai dizer. Mas uma coisa é certa, o torcedor estará lá como sempre esteve, apoiando, cobrando, vivendo intensamente. Cada minuto. Porque ser vascaíno é isso, é viver na montanha-russa, é acordar com esperança e dormir com indignação, é torcer com o coração na mão mesmo quando tudo parece desabar. E se você achou que o clima estava tenso só pela denúncia do Edmundo, é porque ainda não viu o tamanho do burburinho que isso gerou entre conselheiros ex-dirigentes e torcedores organizados. A fala do animal caiu como uma bomba em São Januário. O que antes era apenas insatisfação de bastidor, agora virou pauta quente, com gente cobrando explicações públicas da diretoria e questionando se há mesmo um projeto esportivo sólido por trás dessa gestão. Muita gente, inclusive, lembrou de situações parecidas no passado recente, quando nomes como Alex Teixeira e Souza chegaram ao clube em condições parecidas em meio a outros acordos e exigências paralelas, como se os reforços fossem parte de um pacote obrigatório para agradar empresários ou justificar outras decisões internas. E se formos puxar pela memória esse tipo de situação, não é novo no Vasco. A interferência de empresários sempre rondou o clube, em especial nos momentos mais frágeis financeiramente. Mas o que torna essa denúncia mais grave agora é que o discurso da atual diretoria era justamente o de profissionalização de ruptura com práticas antigas de responsabilidade com o futebol e com a instituição. O próprio presidente Pedrinho surgiu como uma alternativa à estrutura da SAF, se posicionando como alguém que colocaria o clube no trilho esportivo de novo, com autonomia e decisões técnicas bem fundamentadas. No entanto, esse tipo de acusação, se confirmada, põe tudo isso em xeque. E o torcedor sente isso, percebe as contradições, percebe que, mais uma vez, a política do clube interfere diretamente no desempenho do time e na construção de um elenco competitivo. O mais curioso é que o nome envolvido na polêmica Thiago Mendes tem uma carreira respeitável. Ninguém nega isso. O jogador passou por grandes clubes europeus, atuou em ligas de alto nível e tem uma bagagem importante. Mas o problema é o momento atual da sua carreira. Depois de 2 temporadas praticamente inativo no futebol do Catar, o atleta chega ao Vasco, fora de ritmo, sem sequência, precisando de tempo para recuperar forma física e ritmo de jogo. E é justamente aí que a dúvida cresce. Por que um jogador com esse perfil recebeu um contrato longo até o fim de 2027, com um salário que pode ultrapassar R$1 milhão por mês? Por que tanta confiança numa peça que, pelo menos neste momento, não está em condições de contribuir? A justificativa de que é um investimento para o futuro não convence. Ainda mais quando há outros setores carentes do elenco e a necessidade urgente de reforços prontos para resolver agora. E se o problema fosse só esse? Mas não! A novela da renovação com Léo Jardim também precisa ser analisada com calma. O goleiro é hoje um dos principais nomes do elenco. Titular absoluto seguro vem sendo destaque mesmo nos momentos em que o time não vai bem. A renovação do contrato dele era prioridade absoluta e vinha sendo tratada desde o ano passado. O que chama a atenção é o tempo que isso demorou e o momento em que aconteceu, justamente atrelado à chegada de Thiago Mendes. O que era para ser uma vitória da gestão, manter um dos pilares do elenco, virou alvo de críticas justamente pela forma como tudo se desenrolou. E a cada novo capítulo, mais dúvidas surgem. Nos bastidores, há quem diga que o técnico Fernando Diniz foi consultado sobre a chegada de Thiago Mendes e que teria dado o aval. Mas há também quem garanta que a contratação foi costurada diretamente entre o empresário e o diretor executivo Admar Lopes, com pouca participação da comissão técnica. Se isso for verdade, mostra que o modelo de gestão continua confuso, com decisões sendo tomadas de forma fragmentada, sem um alinhamento claro entre o que o treinador deseja e o que a diretoria entrega. E mais uma vez, quem paga essa conta é o torcedor que vê um elenco sendo montado no improviso cheio de apostas e peças que demoram a engrenar enquanto o time patina nas competições. Outro ponto que aumentou o desconforto foi o fato de Thiago Mendes sequer ter viajado para o Equador.
Sabendo que o Vasco teria um jogo duro em altitude e com um elenco curto, muitos esperavam pelo menos a presença do jogador no grupo, mesmo que não fosse utilizado. Mas não! Ficou no Rio fazendo trabalho de recondicionamento físico enquanto o grupo embarcou para o desafio em Quito. E a sensação que ficou foi de que o reforço que chegou com tanto estardalhaço não vai contribuir no momento em que mais se precisa dele. É aquele velho dilema do Vasco: contrata no escuro, torce para dar certo. E quando não dá, o prejuízo é gigante. E ainda falando de elenco, o torcedor não deixa de olhar para as movimentações da janela com um certo ceticismo. Além de Thiago Mendes, outras contratações estão sendo estudadas, mas a prioridade parece ser mais quantidade do que qualidade. Jogadores como João Vitor e Maxime Domingues, também ligados ao mesmo empresário envolvido na polêmica, são vistos por parte da torcida com desconfiança. E não é nem pela capacidade técnica deles, mas pelo contexto. O torcedor quer entender os critérios, quer saber se existe de fato um departamento de análise atuante, se há planejamento, se há coerência. Porque por enquanto tudo parece ser decidido na base da oportunidade, da conveniência, do acerto de bastidores. Enquanto isso, o Campeonato Brasileiro vai acontecendo, o time vai oscilando e a distância para o topo da tabela só aumenta. E é aí que a fala do Edmundo pega ainda mais forte. Ele alertou: o clube está desprezando o Brasileirão, está focando todas as fichas nas Copas como se a temporada pudesse ser salva apenas com um título. Mas e se esse título não vier? Se o time cair nos playoffs da Sul-Americana e se for eliminado da Copa do Brasil, o que sobra? O risco de ficar pelo meio da tabela, de ver rivais diretos se distanciarem e, pior, de comprometer projetos futuros por causa de decisões erradas no presente. E tudo isso num momento em que o clube tenta se reestruturar financeiramente, se equilibrar politicamente e buscar credibilidade institucional. Dentro de campo, o técnico Fernando Diniz tenta blindar o elenco dessas questões. Conversa com jogadores, foca nos treinos, trabalha da parte tática. Mas até onde vai a blindagem quando o entorno está em ebulição? Até que ponto os atletas conseguem abstrair os problemas de bastidor? E mais do que isso, qual o real impacto disso no desempenho da equipe? Porque uma coisa é certa, jogador sente: quando há insegurança no clube, quando há incerteza sobre o futuro, isso transparece. Fica no vestiário, na concentração, no dia a dia. E isso pode custar caro dentro de campo. No meio de tudo isso, surgem também histórias que amenizam um pouco a tensão, como a visita inesperada da seleção brasileira feminina ao mesmo hotel onde o Vasco está hospedado. Um encontro casual que terminou com a entrega de presentes por parte do clube e até uma homenagem da craque Marta, que puxou um casaca em alto e bom som. Um momento simbólico que mostra que, apesar de tudo, o Vasco ainda é gigante, ainda tem peso, ainda tem identidade, mas esses pequenos gestos, por mais bonitos que sejam, não resolvem os problemas mais profundos. O clube precisa de gestão, precisa de firmeza, precisa de transparência, e o torcedor no meio disso tudo tenta se agarrar à esperança. Esperança de que o time entre em campo hoje e mostre futebol, mostre vontade, mostre que quer ir longe na Sul-Americana. Esperança de que, mesmo com todas as dificuldades, o grupo consiga encontrar motivação e superar os obstáculos. Esperança de que as promessas feitas pela diretoria se concretizem e que o Vasco volte a ser protagonista de verdade, não só no discurso. Mas para isso acontecer, é preciso mais do que palavras. É preciso atitude, é preciso planejamento, é preciso compromisso com o futebol, com o torcedor, com a história do clube. E a história do Vasco é feita de superações, é feita de capítulos épicos, de jogos históricos, de vitórias improváveis, mas também é feita de alertas. O clube já foi usado por muitos, já foi escada para projetos pessoais trampolim, político vitrine para empresários. E o que o Edmundo fez foi colocar o dedo na ferida. Foi lembrar que por trás da paixão da torcida existe um clube que precisa ser administrado com seriedade, que precisa ser respeitado, que precisa ser colocado acima de interesses pessoais ou comerciais. A fala dele pode ter sido dura, mas talvez tenha sido necessária. Porque às vezes é preciso chacoalhar o ambiente para que as coisas saiam do lugar. Agora tudo está nas mãos da diretoria. Cabe a ela esclarecer, cabe a ela se posicionar.
Cabe a ela mostrar se há mesmo um projeto esportivo ou se estamos apenas assistindo a mais uma temporada de improvisos e favores. E principalmente cabe a ela respeitar a inteligência do torcedor vascaíno que já viu de tudo e não aceita mais ser enganado. O Vasco tem uma das torcidas mais fiéis do país, um patrimônio humano que atravessa gerações, que apoia mesmo nos piores momentos. Mas essa mesma torcida também sabe cobrar, e se sentir que está sendo passada para trás, não vai se calar. O jogo de hoje é mais do que uma partida de futebol, é um termômetro do ambiente, é uma amostra do que podemos esperar do Vasco no restante do ano. Uma boa atuação pode acalmar os ânimos, dar um respiro, renovar a confiança, mas uma derrota, principalmente se vier acompanhada de um futebol apático, pode escancarar ainda mais os problemas internos. O desafio está lançado. Dentro de campo, os jogadores precisam responder. Fora dele, a diretoria precisa se explicar. E o torcedor? O torcedor vai continuar fazendo o que sempre fez, amando o Vasco, acima de tudo cobrando como tem que ser e torcendo para que um dia o clube volte a ser exemplo não apenas de paixão, mas também de gestão e competência. Agora é esperar a bola rolar e ver o que acontece. Porque no Vasco, meu amigo, cada dia é uma nova história. E hoje, mais do que nunca, é dia de decisão. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor começa a ganhar força e promete agitar o mercado de transferências da próxima janela europeia. O jovem goleiro Ryan, atualmente no Vasco da Gama, estaria muito próximo de um acerto com o Nottingham Forest FC, clube tradicional da Premier League inglesa. Embora nada tenha sido oficialmente confirmado pelas partes envolvidas, fontes ligadas ao entorno do atleta indicam que as negociações estão avançadas e que a transferência pode ser concretizada em breve, despertando atenção e expectativa entre torcedores e especialistas do esporte. Ryan, que tem se destacado nas categorias de base e no time principal do Vasco, chama a atenção pela sua habilidade sob as traves e pela maturidade em campo, características que certamente atraíram olhares europeus. O Nottingham Forest, que tem investido em jovens promessas para reforçar seu elenco, teria visto no arqueiro brasileiro uma oportunidade interessante para fortalecer sua meta, buscando um perfil que combine talento e potencial de crescimento. A possibilidade de Ryan desembarcar na Inglaterra representa não apenas um passo importante na carreira do goleiro, mas também uma nova fase para o Vasco, que poderia faturar com a venda e seguir apostando na formação de novos talentos. Enquanto os torcedores vascaínos se dividem entre a expectativa de ver uma de suas promessas brilhar no velho continente e a preocupação pela saída de um jogador que já mostra ter futuro promissor no clube carioca. O Vasco, tradicionalmente conhecido por revelar grandes nomes para o futebol mundial, vê na possível transferência de Ryan mais um capítulo dessa história de sucesso. Embora a perda de um talento tão jovem e promissor possa causar um vazio imediato na equipe. Já no Nottingham Forest, o clima é de otimismo, com a possibilidade de contar com um arqueiro que pode se firmar e crescer junto com o time na competição mais exigente do planeta. Embora a negociação ainda não tenha sido oficializada, as conversas entre Vasco e Nottingham Forest seguem em ritmo acelerado. Fontes indicam que o acerto financeiro estaria alinhado, faltando apenas alguns detalhes burocráticos para que o negócio seja fechado e Ryan possa se juntar ao elenco inglês. A expectativa é que o anúncio oficial possa ocorrer nas próximas semanas, quando a janela de transferências abrir oficialmente. Até lá, o burburinho segue forte, com especulações sobre o impacto dessa possível transferência no futuro do Vasco e nas aspirações do Nottingham Forest para a temporada. Este rumor reforça a crescente tendência de clubes europeus buscarem jovens talentos brasileiros para compor seus times, investindo não só no presente, mas também no futuro do futebol mundial. Para Ryan, essa pode ser uma oportunidade única de mostrar seu talento em um dos palcos mais competitivos do planeta, acelerando seu desenvolvimento e ganhando visibilidade internacional. Para o Vasco, além da questão financeira, essa movimentação
Reafirma seu papel de celeiro de jogadores que sonham alto e buscam os maiores desafios no cenário global. O tempo dirá se essa especulação se transformará em realidade, mas por enquanto, o nome de Ryan está na boca do povo e promete movimentar o mercado da bola. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.